nessa linha, eu lembro de uma palavra que o pastor ministrou uma vez, lá em uma conferência em Balneário Camboriú, e essa mensagem nunca mais saiu da minha cabeça, né? Me marcou muito, que o pastor estava falando sobre configuração. Sim, né? sim. E eu lembro que ali o pastor falou que você até questionou Deus, né? Porque você falava, Deus, eu tô pregando e eu queria ver o povo chorando, e o povo tá rindo. Então tem alguma coisa de errado comigo, né? Sim. E o pastor tem uma forma única, né, pastor Cláudio, de ensinar a palavra, de ministrar a palavra, né? E acaba sendo muito abrangente. Mas também volta nessa linha que a gente tá falando, né? Surgem muitos os críticos e tudo mais. Como é que foi isso para você com Deus e com você mesmo? Entender essa questão da sua configuração, desse chamado que Deus te chamou mais pro lado do humor e da sabedoria. No começo foi muito difícil, certo? Mas graças a Deus eu não vim de uma família cristã praticante, certo? Então o modelo que eu conheci na vida dos outros e não em casa. Sim. Então eu não precisei romper um paradigma. Okay. Se eu fosse filho de um pastor, se eu fosse alguém que tivesse sido criado no modelo e precisasse quebrar esse modelo, eu acho que teria sido mais difícil para mim. Porém, como isso não aconteceu comigo, certo? Eu apareci no cenário meio como um contador de piadas, porque eu cheguei no momento que a rede social estava dando um boom e o que dava visualização e ibope eram as piadas. Então eles foram cortando isso. Então quem me assistia simplesmente 10 histórias engraçadas e não via o conteúdo bíblico. Então ele estabelecia uma crítica que eu tinha que ter maturidade, que fazia algum sentido para eles. Sim. Porque eles não viam a mensagem, só viam a piada. Entendeu? Sim. Depois de um tempo, Deus me transformou em pastor de uma igreja, e aí as pessoas, de certa forma, eram obrigadas a escutar toda a minha mensagem. Sim. E aí a credibilidade começou a chegar. Então foi desafiador? Foi. E por muitas vezes eu preguei para todo mundo sorrir e fui para o hotel chorando. Uau, por causa de contradizer muitas vezes o que eu queria estar fazendo. Meu certo? Deus. Eu queria estar fazendo o que todo mundo estava fazendo. E Deus falou nitidamente comigo: não me coloca numa caixa, porque não vai rolar entre nós. Uau. Se você quiser me formatar, você perde o ministério. Sou eu que te formato. Poderoso. Entendeu? Então você só aguarda. Certo? E você vai ver o resultado. E eu fui aguardando. Sim. E aí os resultados foram aparecendo. E como que foi esse processo, pastor? Porque eu acredito no seguinte, né? Quando a gente se depara com o nosso propósito, uma das primeiras coisas que a gente faz é questionar Deus, né? Porque na maioria das vezes não tem a ver com aquilo que a gente até quer viver, né? Deus, eu queria fazer o povo chorar e o povo está sorrindo. E como é que foi esse processo de aceitação até entender realmente que esse era a formatação que Deus tinha para você? Foi difícil, Felipe. Eu confesso a você que até hoje, dependendo da ocasião, ainda me causa um certo... Às vezes eu vou falar em determinado local que as pessoas sorriem durante 1 hora. Sim. E ainda é meio confuso, né? Sim. E para mim lidar com isso, porque eu ainda estou dentro do sistema. Sim. Certo? Então, apesar de eu falar desse jeito, eu sento e escuto 20 preletores falando o contrário. E então, cada um de um jeito, isso né? Aí, mas e completamente diferente do seu jeito. Isso aí. E todos eles estão bem próximos. Sim. Certo? Estão bem próximos. Eu quase não vejo ninguém com humor. Alguém que vem com humor vem com uma historinha rapidinha, né? Tipo 2, 3% isso aí. Da mensagem dele. Não é como a minha, que tem 70%, 80% de humor. Então ainda é desafiador. Mas eu já estou com quase 30 anos de caminhada. Sim. Então também... como Paulo disse, quando eu era menino, eu falava, pensava e agia. Meu Deus. Eu também não sou mais um menino. Então, também não dá para ficar conversando com Deus há 30 anos. Por que o Senhor me fez assim? Sim. Então, eu amadureci. Mas não deixo de confessar para você que ainda é meio estranho. Difícil, e em algumas ocasiões até desconfortável. Eu imagino. Mas eu acho que a palavra que o pastor falou resume tudo, né? Quando eu era menino... Pensava como menino e é a maturidade, né? Sim, que o tempo traz. Ficar velho, Felipe, é obrigatório. Amadurecer é opcional. Uau, poderoso isso. Existe uma grande diferença, né? Isso aí.